O desejo de Deus é que todos sejam salvos, mas aí está, que Deus não pode realizar tal desejo. Alguém precisa entrar nesta brecha para realizar o desejo do coração daquele que tudo criou. Eu quero nesta noite, em poucas palavras, trazer ao nosso coração e ao coração daqueles que se decidiram por testemunhar Jesus na face da terra. E a palavra de Deus é clara quando ele diz que todo aquele que me testemunhar diante dos homens, eu, o Senhor, o testemunharei diante do meu Pai que está no céu. A Bíblia diz que o nosso Senhor Jesus, ao entrar nas águas, disse o Senhor chamado João: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E o Senhor Jesus, na sua humildade e simplicidade, se achega até João e se prostra. João, ao olhar em seus olhos, diz: sou eu que devo ser batizado pelo Senhor, e vem o Senhor a mim. E diz João: deixa isso por enquanto se cumprir. E quando João o batiza e ele sai das águas, com desejo de testemunhar o Pai que no trono estava sentado, testemunhar o Pai na terra diante dos homens, e eu falo do que o apóstolo Paulo vai fazer declaração, dizendo que mesmo sendo Jesus Deus, não fez questão de ser chamado, considerado Deus, mas a si mesmo, diácono Luiz, ele se diminuiu e se fez menor do que os anjos, para cumprir com o propósito, o desejo do coração de Deus. O Deus que está no trono não poderia fazer o que Jesus fez. Deus, que é o Criador de todas as coisas, não pode algumas coisas fazer, por incrível que pareça. E há uma necessidade de alguém entrar no coração de Deus e atender o chamado e o desejo do coração de Deus. A Bíblia Sagrada diz, pastor Leandro, que o desejo de Deus é que todos sejam salvos. Mas aí está, meu pastor Rubens, que Deus não pode realizar tal desejo. Alguém precisa entrar nesta brecha para realizar o desejo do coração daquele que tudo criou, daquele que tem o poder no céu e na terra, para realizar o desejo do coração de Deus. E é através daqueles que testemunham na terra o evangelho da salvação de Jesus,
é que o coração do nosso Adonai, que está no trono, é atendido. A Bíblia Sagrada é clara, pastora Gláucia, que o coração do homem deseja, sonha, mas o realizar, Rubens, vem de Deus. É Deus que realiza o desejo do nosso coração. Oh glória! E eu quero crer que nesta noite o desejo de Deus é realizar o que está no teu coração. Quem pode dar um glória? Esta é a razão daquele que testemunha Deus na terra. Deus testemunha no céu. Porque aquele que testemunha Deus na terra entre os homens está a realizar o desejo do coração de Deus. Oh glória! Cutuca esse vaso e diga: você está realizando o desejo do coração de Deus quando testemunha o Evangelho de Cristo sobre a face da terra. Nós somos aqueles que temos o poder de realizar o desejo do Criador. Bate no ombro do teu irmão e fala: o desejo do Criador. Bate com força e sacode e fala: se tu não quer dar glória, vem no lugar errado. Se não quer ser sacudido, vem no lugar errado. Declara que o Espírito vai te sacudir, vai te balançar e vai fazer você sair daqui uma nova criatura. Quem joga a mão para cima pode dar um glória a Deus. Oh glória! Fala: Deus deseja que você e a sua casa sejam salvos. Erabandaxandaraia. E agora entra o papel de vocês. Como é que vidas serão salvas? Como famílias serão salvas? Como testemunho será declarado? Quando vocês viverem nas suas entranhas e tiverem um comportamento daquele que crê, assim Deus será testemunhado sobre a face da terra. Quem fuma não vai fumar mais, quem cheira não vai cheirar mais, quem é fofoqueiro não vai fofocar mais, quem era pegador não vai ser mais pegador. Vocês serão cheios do Espírito Santo. Esse é o desejo do coração de Deus. Que todos sejam salvos. Alguém pertinho de você agora, que o coração de Deus está cheio para ele ser salvo, para que ele possa tomar uma decisão corajosa, como esses aqui. Alguém perto de você agora, que Deus está no trono trabalhando e pedindo ao Espírito: não desiste dele não, continua contendendo com ela, continua contendendo com ele. Ela já parou algumas vezes, já se entristeceu muitas vezes, mas eu ainda acredito nela, eu ainda acredito nele. Alguns estão se direcionando para algumas religiões e estão se esquecendo que o Evangelho não é religião. Evangelho é estilo de vida. Oh, glória seja dada ao nome do Senhor. Evangelho não é religiosidade. Evangelho não é terno e não é gravata. Evangelho é estilo de vida que testemunha o nosso Deus sobre a face da terra em amor. Quem pode adorar?
Essa é a Bíblia Sagrada. E a Bíblia diz que mesmo sendo Ele quem é, não desejou mais continuar sendo, só por uma razão: testemunhar o Deus que está no trono sobre a face da terra. Alguém entendeu? Quem entendeu, dá glória. Então cutuca esse vaso aí. Você vai ter que deixar de ser quem é. Cutuca aí do lado, aqui quem vai batizar. Você vai deixar de ser quem é. Porque Deus sendo Deus não quis ser Deus. Você sendo pecador vai ter que deixar de ser. Quem está entendendo dá mais glória aí. Fala, você que era falador vai ter que deixar de ser. Você que era pegador vai ter que deixar de ser. Porque se Deus sendo Deus deixou de ser, para atender o desejo do coração de Deus, você vai ter que deixar de ser. A igreja também vai ter que deixar de ser, oh glória. Porque estamos no mesmo barco aqui, nós somos de Jesus. Quem é de Jesus aqui? Quem é de Deus aqui? Nós somos. Joga a mão. Oi, meu Deus do céu, essa igreja nem para levantar a mão presta. Levanta a mão para o céu, igreja. E você é de Deus ou não é? Ah, tá, porque nós somos de Deus, há poder no sangue. E a Bíblia diz, deixa eu correr, que mesmo Ele sendo Deus, tomou uma decisão. Alguém comigo? Fala, você precisa tomar uma decisão. Agora eu vou falar para quem está lá atrás. Você sabe o que Deus deseja de vocês. E o nosso Jesus tomou essa decisão sendo Deus. Eu vou realizar o desejo do coração de Deus. Tem gente aqui que ainda não aceitou Jesus, não testemunhou, mas quer, mas está em guerra, não consegue decidir pelo desejo do coração de Deus. Mas vamos liberar uma palavra profética hoje aqui. Só quem tem a mão direita assim, ó, faz assim e fala: em nome do Senhor Jesus, todo encantamento, toda feitiçaria, toda palavra de maldição sobre a mente, sobre o coração, sobre a alma e sobre o espírito, cai por terra, cai por terra, cai por terra, em nome de Jesus. E todos sejam livres para atender o desejo do coração de Deus, que é que todos nós sejamos salvos. Aplauda ao Senhor. Está liberado, hein? Está liberado esta palavra sobre esta casa de oração, sobre a tua vida, para que o teu coração não mais se endureça pelo desejo do coração de Deus na tua vida, em nome de Jesus. E a Bíblia diz que o nosso Deus se fez menor, se diminuiu, para atender o desejo do coração de Deus. Olá, alguém comigo? Fala para o teu irmão: você nunca vai apontar o dedo no rosto de ninguém, nem vai profetizar maldição, nem vai profetizar pecado, porque o nosso Deus é Deus de bênção, de orientação e de edificação. Amém, igreja? Você não vai ver Jesus chegando para Judas e apontando o seu pecado ou a sua falha. Por quê? Porque casa dividida não fica de pé. Isto é se diminuir. Mesmo quando o Espírito te revela, você é o desejo do coração de Deus. Que desejo é esse? Ele precisa ser salvo. Ele precisa ser acolhido para a salvação. Ele precisa ser restaurado para a salvação. Engraçado que a gente vai falando isso no carro. Eu nem pensei nisso.
não apontado, não criticado. Sabe por quê? Porque todos que erram com um desejo de serem felizes. É ou não é? Você só errou porque queria ser feliz, mulher. Mas não se culpe, nenhum de vocês, porque hoje nós podemos acertar os nossos passos em nome do Senhor Jesus. E esse é o desejo do coração de Deus para vocês. Quem crê nisso? E a Bíblia diz que ele ainda se faz um pouco mais, um pouco menor, mais menor ia ser complicado, um pouco menor, e se faz homem com um único intuito. Primeiro, ele testemunha o coração de Deus no lugar onde ele reina. Oi, sua casa é o seu reino. Você vai começar a testemunhar o desejo do coração de Deus neste lugar. Alguém comigo aqui? Alguém de verdade? Onde é o primeiro lugar que você vai testemunhar o Deus que nesta noite você testemunha diante dos homens? É aonde? Na sua, e depois, eu estou falando para eles, mas é para toda a igreja, é para todos nós. Ô cristão, ô crente, que prega pra caramba lá fora, mas esculacha a esposa, fala pro teu irmão, nunca mais. Ser bonito lá fora é maneiro, não é? Mas ser bonito dentro de casa é melhor, em nome do Senhor Jesus. Se não dá para testemunhar, fica calado, se diminui, mas não escandaliza o evangelho. Alguém comigo de verdade? Primeiro dentro de casa. Quando o primeiro anjo foi criado, Rubens, ele encontra um outro anjo diante dele que nunca disse para ele quem era. Nunca. E quando ele olha para esse anjo, ele pensa assim, é só mais um. Fala para o teu irmão, quem é? Jamais se espalha para dizer que é, porque ele sabe quem é. Bate no peito e fala, eu sei quem eu sou, eu sei para o que Deus me chamou. Olha o nome do cabra, Mihael. Sabe o que significa isso? Quem é como Deus? Pronto, quando ele chegava, a resposta já estava dada. Quem é como Deus? Chegou quem? Miguel. Pronto, quem é como Deus? Eu não, né? Ele era a resposta do seu nome. Quem deu esse nome para ele? O próprio Deus. Quem é como Deus? Ele. Mas ele nunca fez questão de ser. Por quê? Porque quem é, irmão? Não se espalha. Pelo contrário, ele se humilha para que outros possam, sabe, ter a oportunidade de crescer. Oh glória, eu estou sentindo a presença de Deus aqui. E quando ele chega diante dos homens, sem formosura, sem aparência, ainda com o mesmo propósito, o lugar muda. Ele muda, mas o propósito ainda é o mesmo.
Ah, pastor, eu não entendi, não entendeu? Você está em casa, qual é o propósito do coração de Deus? Você vai para a esquina, qual é o propósito do coração de Deus? Você vai para Nova Iguaçu, qual é o propósito do coração de Deus? Tu vai para São Paulo, qual é o propósito do coração de Deus? Era para ser esse, mas alguns em São Paulo não tem ninguém vendo, então ali. Fala para o teu irmão, não é isso não. O propósito de Deus continua. Onde quer que nós coloquemos a planta dos nossos pés, o desejo de Deus ainda é o mesmo para aqueles que nele crê, confia e aguarda o dia da sua volta. O desejo do coração de Deus somos nós que fomos escolhidos para trazer à existência. Olha a palavra forte. Nós fomos escolhidos para trazer à existência o desejo do coração de Deus. A honra maior do que essa? Deus realiza os meus desejos, mas quem realiza o maior desejo de Deus somos nós, Rubens. O maior desejo de Deus, quem realiza é quem entra no centro da vontade dele, mesmo com pouca força. Você está entendendo isso, gente? Olha como nós somos importantes diante do universo. É por isso que a Bíblia diz que toda a criação anseia pela manifestação dos filhos de Deus. Se você entender quem você é, o propósito que Deus tem na tua vida, você vai ver o que o Espírito Santo fará por meio da tua história de vida. Quando você começar a passar horas em oração, quando você começar a passar dias em jejum, você vai ver como o poder de Deus se manifestará sobre as suas entranhas, para que todos vejam que Deus é Deus sobre a terra. É hora de tomar decisões. O nosso Deus realiza o desejo do nosso coração, assim como realizou o desejo do coração do povo que estava lá com Moisés. Em Êxodo capítulo 14, Deus tira com mão forte aquele povo, já estou encerrando, porque eles estavam escravizados. Nós estávamos. E foi Deus que tem nos tirado dessa escravidão que o mundo impôs sobre nós. Nascemos debaixo dessa escravidão, mas Deus tirou o povo como tem nos tirado. Só tem um problema: o povo precisava, depois de passar pelas águas do mar, como vocês passarão pelo batismo, caminhar pelo deserto. O mundo é um deserto. Há tantas coisas ruins nesse mundo como no deserto. Mas uma coisa eu digo a vocês: mesmo no deserto, Deus nunca deixou eles sozinhos. Em todo o tempo, Deus estará convosco. Vocês conseguem entender isso? Deus nunca deixará vocês só no meio das dificuldades. Que será depois que vocês saírem dessas águas? Mas pastor, como assim? Cristo é o exemplo. Quando ele sai das águas, Deus testemunha a ele, dando a nós a entender o que significa todo aquele que testemunhar Deus da terra será testemunhado no céu. Você vai ver isso acontecendo. A Bíblia deixa clara que o Espírito Santo como pomba pousa sobre ele, e uma voz do céu, e todos ouvem, diz: este é o meu filho amado, que muito me dá prazer.
Olha o testemunho aí. Olha o testemunho. Ele está testemunhando diante dos homens o Deus que está no trono. E o Deus que está no trono está testemunhando ele no céu e na terra. Mas logo depois, ele é levado para onde mesmo, hein? Glória a Deus. Para onde o povo que foi tirado do Egito foi? Por que a gente acha que vai para o palácio? Fala para o teu irmão, não. O deserto é um lugar para revelar o que há no nosso coração. Alguém entendeu? Alguém aqui nesta noite entrou no deserto depois de testemunhar a Cristo. Mas o deserto fez ele tomar o caminho contrário da terra prometida. Mas fala para o teu irmão, isso acontece mesmo. Mas fala para ele também assim, a Bíblia diz que o reino dos céus, fala para ele, não é de quem tropeça, não é de quem não cai, mas é daqueles que perseverar até o fim. Hoje você pode voltar a perseverar. Hoje você pode começar de novo. Porque esse é o segredo do Evangelho. Recomeçar. Você está pronto a recomeçar? Ou você prefere desistir? A palavra de Deus diz, olha, caiu, levanta. Parou, volte a andar. Mas pastor, e se eu parar de novo? Você volta a andar de novo. Pastor, mas se eu cair, você levanta de novo. Quem tem alguma coisa com a tua vida, fala comigo. Quem morreu na cruz, foi alguém aqui? Não. Então, por amor ao desejo do coração dele, você vai perseverar até mesmo com a sua fraqueza. E deixe que o amor dele trabalhe sobre a tua vida. Porque esse é o segredo do Evangelho. É amor. E Deus te ama.